O mercado imobiliário deve colaborar para os fundos imobiliários terem um sólido desempenho em 2024. Será que vai ser o suficiente, inclusive, para eles baterem o desempenho das ações? Lembrando que o Ibovespa vem aqui de forte alta, né? Alguns aí acham que a bolsa está cara, na minha opinião ainda está barata, mas o fato que nós vamos nos debruçar aqui é o que esperar dos fundos imobiliários, dado o desempenho do mercado imobiliário previsto para 2024. Começando relembrando o desempenho em 2023, os fundos imobiliários aqui, os candles verde e vermelho, performaram com uma alta de 15,5%, que é um bom desempenho, ficando um pouco aqui abaixo do índice Ibovespa, onde as ações subiram 26,14%, abaixo do IDIV, ações boas pagadoras de dividendos, com praticamente 30% de alta, enquanto aqui o Small teve uma alta de 20,7%. Então, ele performou aqui abaixo das ações. Esse é o medo aqui de muitas pessoas achando que as ações estão caras, embora, na minha opinião, a bolsa já vem barata de muitos anos aqui e até essa alta aqui não foi suficiente para deixá-la elas caras, né? Além de tudo, a gente tem que lembrar também da inflação. E quando a gente puxa o histórico dos últimos 5 anos, podemos ver o IFIX, os fundos imobiliários, né, subindo 40,8%, enquanto as ações subindo 46,1%. E por outro lado, o IDIV, né, ações pagadoras de dividendos, deu uma alta de 84,9%, performou muito bem. Muitas ações descontadas aqui tiveram uma alta significativa. Enquanto, do outro lado, os índices de SMALs mostram aqui uma alta de 25%. Isso demonstra duas coisas. Uma que as ações SMALs muitas vezes elas são muito voláteis, algumas aqui realmente tiveram uma dificuldade também econômica. O outro ponto, e acho que é o principal na verdade, é que as SMALs elas demoram um pouco mais para subir, então tem muita ação SMAL barata aqui dentro do índice SMAL. Óbvio, tem que ter cuidado porque é aquilo que eu disse, SMALs também tem um pouco mais de risco. Se escolher corretamente, tende a performar muito bem. Se escolher errado, vai se dar mal aí, né? Mas enfim, hoje o vídeo é mais focado um pouco aqui nos fundos imobiliários. Uma das formas de ver o que esperar para 2024 em ações e fundos imobiliários é observar o relatório Focus, começando aqui com o PIB. O PIB é especialmente importante para as ações, mas é importante para basicamente tudo, né? Onde aqui o que o Brasil vai crescer acima aqui da inflação. Então, as ações elas devem crescer aí na média em torno do PIB mais a inflação. E aí, quando você estiver falando de uma boa empresa que vai performar melhor, ela vai conseguir resultados superiores aqui. Eu estou falando de crescimento de lucro, né, de receita, de EBITDA, mais ou menos vai seguir isso aqui. Cotação é outra história, até porque se você pagar caro, não adianta, por mais que a empresa cresça os resultados, você pagou caro, você não vai ter a performance igual. Enfim, o PIB também é importante para os fundos imobiliários, mas outras questões talvez mais importantes para o imobiliário seriam aqui ficar olhando o IPCA e a Selic, né? A Selic tem uma tendência de queda indo para 8,5 aí 9 no ano que vem, enquanto a inflação vai ficar aqui em torno de 4, depois 3,5. Só que isso aqui seria mais importante ainda em especial para os fundos imobiliários de papel, que eles são renda fixa basicamente, encapsulados numa renda variável, que são os fundos imobiliários de papel, né? Então eles vão acabar seguindo muito o IPCA e a Selic. Só que nós não vamos ficar falando aqui de fundos imobiliários de papel e nem de ações. Vamos logo para o tema do vídeo, que é o mercado imobiliário. Então a gente vai focar mais aqui nos fundos imobiliários de tijolo. Então vamos à matéria. O que esperar dos preços dos imóveis no Brasil? Também vamos ver como é que deve ficar aqui a inadimplência, que é importante. A inadimplência vai trazer aí uma redução no pagamento de dividendos dos fundos imobiliários. Então o contexto é o seguinte, parecido com o Brasil, né? A América Latina como um todo está vivendo aqui uma inflação decrescente e também uma melhoria aqui no acesso ao crédito. Está recuperando isso aí na pandemia, né? Estamos no momento pós-pandemia, Selic caindo e a inflação também. Então os consumidores latino-americanos devem conviver com preços elevados de moradias aqui na nossa região. Um contexto parecido também vai ser vivido na América do Norte, de acordo com o relatório do Fitch Ratings. Então, embora o relatório acabe focando um pouco mais nas casas, acaba afetando o setor imobiliário como um todo. É uma realidade, então, de inflação decrescente e Selics menores. Então, tanto na América Latina quanto na América do Norte poderão também ser influenciados no próximo ano pelo baixo estoque, a tal da lei da oferta e da procura aí atuando. Então, aqui no Brasil, a projeção é que os preços das moradias tenham aumentado 5,5% em 2023
e em 2024 o ajuste será de 4 a 6%. Então a gente pode ver que esses aumentos estão acima da inflação, fazendo com que o setor imobiliário cresça acima da inflação, e o risco dessas previsões do setor imobiliário acaba sendo então uma contração econômica maior do que o esperado e um consequente aumento no desemprego. Em termos de inadimplência, o Brasil deve manter uma inadimplência relativamente baixa, de 1,75% a 2,25%. Novamente sustentadas por um ambiente macroeconômico ligeiramente melhor e desemprego estável. E vamos então nessa matéria da XP. Eu já utilizei essa mesma matéria para falar de fundos imobiliários de papel e dos FIAs. Eu dei uma lógica minha que muitos não enxergam isso. É muito importante você dar uma olhada nesse vídeo, card aqui em cima. Vamos seguir aqui agora falando dessa vez dos fundos imobiliários de tijolos. Então a XP relembra aqui que 2020, 2021 e 2022 foram um ano desafiador para os fundos imobiliários, mas eles começaram dessa volta por cima. Eles lembram que a questão da taxa Selic, enfim. E aí eles falam então dos melhores para 2024. Dentre esses setores, eles destacam aqui a resiliência dos shoppings, né? Em toda essa dinâmica que temos para o ano seguinte, deve performar bem, seguido aqui do renda urbano, especialmente os fundos imóveis do setor alimentício e serviços de saúde. Em relação aos galpões logísticos, que foram o grande brilho aí dos últimos anos com essa questão aqui do crescimento do varejo online, né, das entregas rápidas e tudo mais, as logísticas foram muito bem, mas eles falam que o setor ainda deve crescer bem sim, mas não deve ser comparado àqueles anos da pandemia, quando o e-commerce realmente teve o auge advindo da necessidade imposta pelo período. Então, eles vão continuar bem, mas não vai ter aquela boom que já teve ali no passado. E aí eles destacam a visão ainda nebulosa para lajes corporativas. Na minha opinião, isso aqui é muito perigoso investir nesse setor, né? Teve gente aí comprando fundos por conta da vacância alta, né? E aí esperando a volta por cima, faz sentido, mas desde que você acredite, né? Aquele tal negócio. Caiu, mas vai se recuperar? Tem certeza? Eu, no caso de lajes corporativas, nunca me meti nesse negócio aqui. Por quê? O home office, na minha opinião, ele veio para ficar, mesmo que seja no cenário híbrido. A XP até comenta, né? O trabalho híbrido ganhou muita força e tudo mais. Cara, praticamente a grande maioria das pessoas não gosta de se locomover para o trabalho diariamente, pegando trânsito. Então, por que raios iríamos regredir pós-pandemia, né? Eu acreditava sim no fundo de shoppings, só relembrando que eu invisto em ações há muitos e muitos anos, mas em fundos imobiliários sou relativamente novo. Comecei ali em meados de 2020 e os shoppings eu coloquei na carteira, mas eu não coloquei laje corporativa porque não tem... eu não acreditava nisso, né? Então não vou investir em algo que eu não acredito. Não acredito em lajes corporativas. E dando uma olhada na opinião do Banco do Brasil, eles têm uma visão parecida com a XP em relação aos imóveis logísticos. Teve um boom do e-commerce, agora tende a dar uma freada aqui no ímpeto. Eles até falam aqui em momento de acomodação, não tem inclusive nenhuma indicação para esse setor. Enquanto as lajes corporativas, eles parecem estar um pouco mais otimistas que a XP ali. Eles falam que foi muito afetado e vem retomando gradualmente, principalmente ali em algumas regiões como a cidade de São Paulo. Eu, particularmente, estou mais do lado da XP. Eu tenho mais receio aqui do lado das corporativas. Já em relação aos shoppings, o Banco do Brasil também está bastante otimista. Foi um setor que performou muito bem nessa recuperação. Alguns FIIs, inclusive, sendo negociados acima do valor patrimonial. E aí eles entendem que os shoppings vão ter uma reavaliação positiva no patrimônio, por conta de todo esse cenário da queda de juros, né, desemprego e tudo mais. O momento positivo vai trazer uma reavaliação para cima dos fundos imobiliários, fazendo com que eles sejam negociados novamente com algum desconto. E eles recomendam inclusive o HGBS 11 aí. Então eu vim aqui ao meu dashboard de fundos imobiliários e vou começar então filtrando os fundos imobiliários de logística para a gente ver como é que eles estão. Então eu vou setar aqui o preço teto em 7%. E aqui a gente vê a margem de preço teto. Tudo que está para cá, quanto mais para cá, maior o desconto baseado aqui no preço teto. Então a gente pode ver, ó, que temos aqui o HGLG11, está com desconto de 20% exatamente, está com PVP acima, 1,06, então está 6% acima. Aqui, ó, quanto mais para cá, maior o PVP, quanto mais para cima, mais barato em relação ao PVP, tá? Então a gente pode ver alguns outros fundos imobiliários que eu gosto, como por exemplo aqui, o VTLT11 com um PVP de 0,98, uma margem de preço teto de 65%. O GLOG11, um fundo meio enroladinho com 0,62 de PVP e um dividend yield que o leva a um preço teto de 71% de margem. E aqui vou até marcar o BTLT11, né, um dos favoritos do pessoal, com uma margem aqui de Graham de 23,7% e um PVP de 1,05. Se a gente vai nas lajes corporativas, a gente traça aqui uma linha no PVP1, a grande maioria abaixo do PVP1, alguns até estão aqui, ó, mais para a direita
com margem do preço teto bacana. E se a gente filtra os fundos de shopping, podemos ver aqui então alguns acima do PVP, como o VISC11, o XPML11, o HGBS11, o MAL11 aqui, que é um dos que eu mais gosto, exatamente no PVP1, o dividend yield de 8%, dando uma margem de 16%. E eu vou deixar esse dashboard disponível para quem é membro do canal Top Gold. Considere se tornar membro do canal, vale muito a pena. E aí lá eu vou explicar então como é que funciona também essa planilha, tá? Que inclusive tem ações também. Então, em resumo, nós não temos grandes descontos nos fundos imobiliários, alguns dos melhores, inclusive até um pouco acima do PVP, porém o mercado imobiliário, segundo o mercado aí, acredita que segue sólido. Essa solidez pode levar esses fundos imobiliários a ter um desconto novamente com a reavaliação dos imóveis, tá? Os shoppings devem aí seguir como favorito da maioria das corretoras. As lajes corporativas dividem opiniões. Há quem gosta, há quem não gosta. Eu tô do lado aqui que não gosta deles ainda, mesmo com desconto em alguns fundos aí. Os logísticas seguem firmes segundo o mercado, mas não vão ter mais aquele voo explosivo que estavam tendo até o momento, o que indica então que talvez não valha a pena pagar muito caro por esses fundos imobiliários de laje corporativa. Por fim, eu desejo para vocês um feliz 2024. Eu jamais teria largado minha profissão de TI, a qual já tinha formação, vários anos de experiência, para entrar aqui como youtuber. Se não fosse me fazer feliz, então fico muito contente de poder ajudar vocês nessa trajetória aí rumo à aposentadoria de vocês, ou mesmo quem já sabe investir, ajudando aqui a trazer informações para vocês também ganharem tempo, uma segunda opinião. Enfim, fico feliz de ajudar. Um abraço e um feliz 2024.